O miserável é um gênio! Então é isso. Bora pintar o Vegeta. Napa. Kakaroto. Ah, achei. Tá aqui ele. É, ele mesmo. Bom, guys, o que é Cell Shading? É uma técnica de renderização 3D, onde eles pegam um modelo 3D e aplicam texturas para aquilo ficar parecendo um desenho 2D. É uma técnica muito usada hoje em dia em animes como Dorohedoro, as últimas temporadas de Berserk. Quase todo anime hoje em dia já tem um pouco de Cell Shading em algumas coisas, né? Tem criaturas às vezes, ou objetos mecânicos, coisas assim que é muito difícil de animar manualmente, o pessoal acaba usando Cell Shading. E a gente acaba notando às vezes ou não, dependendo do quão bem feito é a qualidade da textura e da animação. E como isso se aplica aqui na pintura da figure no colecionável? Na verdade é mais parecido com o processo da renderização de um anime do que parece. Só que ao invés de estar pintando uma textura que vai ser aplicada no modelo, a gente vai estar pintando diretamente no modelo. Inclusive até existem programas 3D onde é feito diretamente no modelo também. Isso é possível de fazer no Blender, por exemplo. E aqui eu vou tentar fazer uma sombra preta bem escura nas partes de oclusão, ali onde a luz não chega, para meio que simular uma line art, e em outras partes eu vou fazer uma line art mesmo, tentando separar os materiais e as cores onde for mais interessante. Sem usar aerógrafo nem nada, a ideia aqui não é fazer um degradê perfeito, é a gente criar o degradê pela impressão de diferença de cada tom. Então, assim, para resumir, o mais importante para aplicar essa técnica é escolher os tons certos e a gente também ter um controle bom do pincel, ter um pincel bom para poder fazer todo o desenho de cada camada e conseguir deixar a estética do jeito que a gente quer nessa textura. Que não é bem uma textura, mas enfim, vocês estão me entendendo. Agora eu estou misturando as tintas que eu não tinha, né, que é o azul mais claro da calça do Vegeta e o branco das luvas, do colete, das botas. Que eu não gosto de usar um branco puro, né? Eu acho que fica com um aspecto não natural. Então eu tava escurecendo só um pouquinho para fazer um branco ali, quase um cinza bem claro. Quase não se nota a diferença, mas faz toda a diferença. E o azul eu acabei misturando, mas eu usei ele, apliquei ele na calça até para aproveitar ali o que tá sobrando na mistura. Mas acaba que eu vou ter que trocar essa cor depois e vou explicar para vocês o porquê mais pra frente. A calça do Vegeta foi a parte mais demorada de todo o processo. Metade do tempo praticamente que eu levei para fazer essa estátua foi na calça, porque eu tive que refazer ela umas 2 ou 3 vezes, como vocês vão ver aí, eu trocando a cor. E o que aconteceu exatamente é que eu escolhi um tom, só que os tons e a cor são muito relativos. A gente pode olhar uma referência, a gente pode observar, e acaba que se a gente não conseguir isolar aquela cor exatamente, a gente não consegue acertar ela de jeito nenhum. E digo mais, se tu tá curtindo esse processo, se inscreve, aciona o sininho, porque toda semana tem uma estátua nova aqui e tem cada personagem foda vindo que tu nem imagina, tu não vai querer perder o processo deles. A dica que eu vou dar agora é: imprime um desenho do personagem, uma line art, tipo um livro de colorir mesmo, e usando as cores que vocês têm, a própria tinta que vocês têm, tenta fazer o cel shading no papel. Porque no fim das contas, a gente está tentando fazer um desenho 2D em uma estátua 3D. Então evita todo esse trabalho que eu tive, porque é muito complicado depois que tu já tem certos desenhos de sombra, igual eu tenho ali, eu fui fazendo uma certa estética para imitar as dobras da calça dele. E eu tive que ficar passando por cima de novo, nossa, foi um pesadelo. Mas também depois que eu acertei esse tom, vai ficar bem mais fácil de fazer o azul em cima, no torso e nos braços dele ali, como vocês vão ver mais pra frente. Então, partindo aqui para a bota do príncipe dos Saiyajins, eu pensei, vou testar o meu esquema de cores para a escala do colete, da bota e da luva, primeiro na bota, porque se não der certo, eu posso tacar aerógrafo na bota inteira e aí eu posso recomeçar do zero sem ter que ficar passando todo o sofrimento que eu passei na calça. E aí, eu também quis testar o meu verniz mate, porque eu estava usando um preto para fazer todo esse processo de line, que era um preto que fica com um ar um pouco acetinado. Vocês já viram eu usando ele em outros vídeos aqui do canal. Inclusive tem vídeo do Leon e da Grace, quem quiser assistir, tá aqui, eu vou deixar no card e fica à vontade, porque tá muito legal. Eu não tinha um preto mais escuro do que esse preto que eu tô usando pra fazer a line. E aí, por ele ser meio acetinado, ele dá um brilho que acaba estragando um pouco essa ilusão do cel shading. Então eu precisava acabar com o brilho dele. Para isso eu usei um verniz mate depois. E foi uma coisa que eu resolvi testar já antes também, porque
de qualquer forma, depois era mais um problema que ia se acumular para resolver. Então, às vezes é bom a gente testar técnicas e outras coisas, algumas loucuras em peças menores, partes menores da peça. Que aí fica fácil depois de consertar se for preciso, e a gente também acaba vendo maneiras de melhorar o processo como um todo. Aproveitando também para falar um pouco sobre, Isaac, onde tu coloca essas linhas pretas do desenho? Tipo, como é que tu sabe onde colocar, onde não colocar? Tem lugares que é meio óbvio, né? Tipo, no contorno do olho, na própria sobrancelha, o cabelo, enfim. Mas tem lugares que acaba não ficando tão óbvio. Nessas horas, ter desenhado tanta página de mangá e copiado tanto artista japonês ajuda bastante, como vocês já podem talvez ter visto nos vídeos bem antigos do canal aí de uma década atrás, né? Quando eu ainda desenhava mangá. Mas basicamente é onde a luz não vai chegar de jeito nenhum, é onde estão as oclusões, né, que se chama tecnicamente. E basicamente numa dobra de tecido, numa dobra de algum outro material, onde um material encontra com o outro, e é isso basicamente. E claro, né, a gente sempre pode fazer um risquinho ali, eu vou fazer vários, né, ao longo da peça, um arranhado, alguma coisa que ajude a trazer um pouco esse aspecto de desenho mesmo, ainda mais porque o Vegeta, né, o Goku, no Dragon Ball em geral, eles estão sempre lutando, estão sempre com algum arranhão, algum dano na roupa, nas armaduras, etc. A armadura só o Vegeta usa, né, mas enfim. Acaba que são detalhezinhos que ajudam a manter essa ilusão de desenho 2D em cima da peça, né? E claro que só a calça não ia ser desafio suficiente para uma estátua que eu idealizasse, né? Então a pele também foi um desafio. Eu precisei testar alguns tons para chegar numa sombra que não deixasse ele com cara de morto, que também tivesse um contraste suficiente e que mantivesse essa ilusão de uma forma coerente com todo o resto da peça. E basicamente, para resolver esse problema, diferente da calça, o que me faltava aqui era contexto. Eu precisava saber como é que estava o resto, eu ter uma visão mais clara dos olhos, do branco do olho principalmente, do preto do cabelo, para que tudo meio que formasse pontos de referência para mim, para que depois eu juntasse todos esses pontos numa linha de raciocínio correta. Então eu basicamente parei de pintar a pele, comecei a pintar o cabelo, deixei o cabelo todo preto, ou o mais preto possível ali próximo da pele, pintei os olhos, pintei a sobrancelha, pintei a boca, que assim eu ia ter uma visão mais clara do personagem que eu estava tentando representar, e aí ia ser mais fácil de preencher as lacunas que ficaram. Essa lógica de ter um contexto é uma solução muito boa para quando a gente está travado na pintura, né? E antes de me aprofundar mais nisso, só quero te agradecer por estar acompanhando o vídeo até aqui. Eu estou voltando com o canal e eu quero levar isso para cima. E se puder me dar uma força, deixando um like, se inscrevendo, eu fico grato de coração e prometo trazer sempre o melhor que eu puder em cada vídeo. Então, falando mais sobre esse negócio de contexto, é uma dica muito boa para quando a gente está travado em algum processo da pintura. Por exemplo, a gente está fazendo a base e aí não sabe como resolver algum material. Pinta outra coisa, vai para a calça, vai para o pé, vai para a pele. A pele é uma coisa que geralmente dá uma travada forte em muitos casos, porque são diferenças muito sutis ali, né, em qualquer projeto. Então, vai pintar outra coisa, pinta o torso, pinta algum acessório. Começa com uma vitória fácil também. Às vezes tem alguma parte ali que a gente está muito empolgado para fazer e que a gente sabe exatamente como fazer cada processo. Essas vezes é o ponto de partida ideal para a peça. Então, fica essa dica aí também para quando a gente se sente bloqueado para resolver algum problema, né? Vai para outro lado e tu começa a preencher ao redor, que uma hora tu vai chegar onde tu precisa e tu já vai ter todo o resto pra tanto te motivar, quanto também te dar dicas de como resolver o restante, né? Porque tudo no fim acaba sendo mais experiência agregada. Aproveitando para falar um pouco mais sobre o branco e as escolhas extremas de cor, a ideia aqui é a gente não ter um contraste tão acentuado assim, a gente não ter uma coisa tão descontrolada, né? Então é por isso que eu não usei o branco para as luvas, um branco puro. Eu usei o branco só no brilho do olho, porque tanto o branco quanto o preto são cores muito complicadas de se usar de forma pura. Acaba que tu vai ver muita gente dizendo jamais use essas cores, né, de forma pura. Só o branco pro brilho do olho, né? E o preto aqui ele tem que aparecer de qualquer forma porque ele é uma line art, né? Ele é o contorno, ele é a sombra absoluta aqui. Mas ele funciona muito mais como uma contenção, como uma suspensão de ilusão, do que necessariamente uma cor como as outras. Então por isso que ele funciona no cel shading. Mas o branco já não é a mesma coisa. Ia ficar muito artificial, ia ficar uma coisa muito extrema, muito antinatural, se eu tivesse pintado as luvas, o colete, essas partes brancas com um branco puro. Esse amarelo do Vegeta que ele tem no colete, eu nunca entendi direito se isso era pra ser uma coisa meio metálica, assim, meio dourada, ou se era só pra ser algum efeito pintado mesmo na armadura. Eu já vi algumas pessoas pintando ele com metal,
Então, basicamente, eu tive que clarear um pouco o tom base, um branco ali, eu tentei deixar o branco mais claro antes de aplicar o amarelo por cima, porque o amarelo ele tem um pigmento muito complicado de aplicar por cima de outras cores, né? É muito fácil fazer ele ficar com um tom meio esverdeado. Isso vem do próprio pigmento do preto que tem por baixo, no primer e na sombra. Então, eu apliquei primeiro esse outro tom, deixei ele um pouco mais claro, e aí eu vim aplicando o amarelo mais claro, e do claro para o escuro eu fui trazendo um ocre mais alaranjado para a sombra, justamente para dar esse efeito que lembrasse um pouco de ouro, né? Trazer esse ar mais régio assim pro Vegeta. Então, depois foi só aplicar um brilhozinho ali e o material ficou bem legal. Terminado o Vegeta, só faltava a base para completar essa figure. E a base tem o símbolo do Dragon Ball Z, que traz toda essa nostalgia de quando a gente era criança, que assistia na TV. Eu queria trazer essa nostalgia, queria que tivesse essa lembrança do logo do Dragon Ball Z. Então não tinha outra escolha, né? Tinha que ser uma base amarela com o Z vermelho. E para fazer o cel shading sem ter que usar o pincel, porque eu queria que tivesse um brilho nesse amarelo da base, eu usei fita, mascarei ela bem direitinho ali e apliquei um amarelo um pouco mais claro misturado com branco, justamente para fazer esse efeito de um brilho atravessando e cortando o Z de uma forma bem sutil assim, mas eu achei que deu um toque bem elegante. Para fazer o sombreamento ao redor da base, eu pensei, eu não vou fazer isso com um pincel, porque vai dar um trabalhão e eu vou ter que ficar retocando várias vezes, porque o amarelo é um pigmento bem chato de fazer pegar. Então, o que eu fiz foi basicamente angular a base de uma forma que eu conseguisse aplicar o tom com o aerógrafo sem pegar nas partes de cima da base. E isso é uma técnica muito boa, assim, para às vezes a gente até não tá querendo mascarar alguma coisa, só de angular ali de uma forma diferente a gente já consegue criar um efeito legal com o aerógrafo. E depois foi só fazer o Z em vermelho e o contorno em preto. Eu até fiz uma parte errada do Z ali que vocês vão ver, mas eu corrigi depois para as fotos finais, não se preocupe. É uma técnica muito trabalhosa, mas acaba que o resultado final é muito satisfatório. Fez valer todo esse trabalho que eu tive, inclusive para acertar algumas cores, né? Mas o efeito final compensa tudo, né? Parece realmente que o desenho ganhou vida, né? Eu até inclusive já pintei a Jinx do Arcane, eu não cheguei a gravar na época porque eu ainda não estava voltando com o canal. Mas eu fico com vontade de fazê-la de novo, até para mostrar para vocês. E o Arcane tem aquela textura toda pincelada, que combina perfeitamente com o cel shade. Não sei se eu realmente quero encarar esse desafio, mas deixa aqui nos comentários se vocês iam curtir ver a Jinx nesse estilo. E muito obrigado por ter assistido até aqui, eu agradeço demais por quem acompanhou até o final. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem.